Meus irmãos, hoje nesse domingo a gente tem um tempo muito especial, dia da Bíblia, não é? Dia da gente celebrar e agradecer pela palavra de Deus. A Sandra introduziu aqui falando já desse destaque tão importante que a gente tem para esse dia e como é bom a gente celebrar a palavra do nosso Deus. A gente precisa se lembrar que a palavra do nosso Deus, a Bíblia, é Deus querendo contar dele, sobre si mesmo, sobre o seu plano por amor a nós, por meio da sua palavra, por meio do seu registro. E para isso Deus levantou homens, para isso Deus levantou pessoas, histórias, por meio de vidas, em que tudo isso foi registrado e nos edifica hoje, após tantos anos. Então, como isso é muito especial. Nos minutos devocionais dessa nossa manhã, nós vamos olhar um versículo aqui que fala sobre a palavra do Senhor, e o quão importante ela é. Está aí nesse capítulo 119 dos Salmos, que é um capítulo totalmente voltado em falar sobre a palavra de Deus. E no versículo 11 ele diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O salmista está dizendo: eu guardei no coração a tua palavra, guardei, para não pecar contra ti. Entre tantas ideias que o salmista fala nesse salmo, que é o maior de todos da coleção ali da Bíblia, 176 versículos, nesse aqui ele fala sobre essa ideia pontual que a gente pode dividir em duas partes aqui. Uma delas, a primeira tem a ver com uma ação e a segunda delas tem a ver com um propósito. A primeira delas tem a ver com uma atitude e a segunda delas tem a ver com a finalidade dessa atitude. E tudo a ver com a palavra de Deus. O texto diz assim: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Às vezes quando a gente lê um texto desse aqui, a gente pode ser induzido, a gente pode se sentir convidado a pensar que esse não pecar contra ti tem a ver com alguma coisa assim, para evitar falhar, para evitar algum deslize, para fazer certinho, pura e simplesmente. Esse para não pecar contra ti, não é? Mas aqui a gente precisa se lembrar que esse versículo ele tem a ver, essa mensagem, essa informação do salmista tem a ver com algo que vai diretamente na direção de Deus. O Deus que nós nos lembramos sempre é santíssimo, o Deus que é perfeito, o Deus que é excelente. Quando nós falamos da santidade de Deus, esse santíssimo que ele é, representa aquele que não tolera nenhuma mínima falha, nenhum pecado. Quantas vezes a gente já lendo ali Gênesis, a gente lê o episódio da queda, e a gente que tem essa vivência, essa experiência, não é? Com a nossa natureza que é tão dificultosa para obedecer, quantas vezes você já leu aquilo ali, pense só, e não bateu aquela sensação assim de: olha, Deus podia ter deixado passar, não é mesmo? Uma falhinha, um deslize ali, não faço mais, Senhor. Talvez Deus poderia dizer assim: olha, vai e está tudo certo. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que é santo, 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 santíssimo, e na sua maior santidade possível, vamos entender assim, naquilo que ele é, não pode haver pecado, ele não pode, não é compatível à sua natureza essa existência, essa manifestação do pecado. Pecar é errar o alvo, e quando a gente vai se lembrar dessa conceituação do pecado, que é errar o alvo, qual o alvo? O alvo de estar em conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Então o salmista ele tem uma preocupação de não errar no alvo que ele tem, o alvo de não falhar para com Deus, o alvo de não ficar desconectado do propósito de Deus. Esse é o alvo do salmista. O alvo do salmista. E diante desse alvo, ele precisa fazer algo que é o nosso destaque aqui dessa manhã: guardar a palavra no coração.
Meus irmãos, como isso aqui é importante. Essa ideia do guardar, as versões mais antigas, elas trazem uma ideia melhorada aqui com relação a essa palavra, que tem a ver com também uma menção de escondi a tua palavra no meu coração. Algumas versões antigas vão dizer. A ideia do salmista em esconder a palavra no coração tem a ver igualmente aquele que esconde um tesouro. Sabe quando alguém acha algo muito valioso e a pessoa não quer sofrer o risco de perder aquilo? Então ela acha o lugar mais seguro, o lugar mais privado, o lugar onde haverá maior segurança, o lugar onde tudo será perfeito para que aquilo esteja guardado. A ideia é essa, de esconder, de guardar a palavra no coração. Essa é a ideia do salmista, porque ele entende que guardando a palavra no coração, a palavra não sendo apenas uma repetição, não sendo apenas um acervo exterior à vida dele, guardando no coração, essa palavra o habilitará a ele a não pecar contra Deus, a não errar o alvo de estar em conformidade à vontade de Deus. Mas aqui também, se lembrando dessa ideia, a gente ainda precisa prestar atenção aqui que esse guardar não tem a ver no sentido de esconder e de enterrar, porque muita gente às vezes vai lidar dessa forma. Eu já li a palavra de Deus de A a Z, de Gênesis a Apocalipse uma vez, eu já tenho a palavra no meu coração. Olha, eu tenho ido à igreja por toda a minha vida e de tanto ouvir a palavra de Deus, eu acabei memorizando muitos versículos, então a palavra de Deus está no meu coração. Alguns, às vezes, podem pensar dessa forma. Isso não é algo de valor para a gente, porque a ideia aqui que o salmista traz em guardar para não pecar, para não errar, para não falhar, é muito mais além, muito mais profunda. Tem a ver com uma palavra que está sempre disponível, sempre acessível, sempre à disposição, sempre à vista dele o tempo todo. E é esse contato contínuo e efetivo com a palavra de Deus que vai capacitar o salmista a ter essa experiência maravilhosa de caminhar em total conformidade com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, com aquilo que é a manifestação, o querer de Deus para a vida dele. Então tem algo muito importante aqui, a ideia é como se fosse um livro de cabeceira. A gente tem ali. Tem um conceito que muito se repete nas empresas, algumas pessoas dizem isso também, que é assim, aquilo que não é visto não é lembrado. E a gente precisa se lembrar disso, porque esse é bem verdade, principalmente no nosso tempo, na nossa época, em que a gente está exposto a tanta informação. Alguns aqui acordam e antes mesmo de levantar, já acessam o celular, redes sociais, notícias, conteúdos de toda sorte, não é? Aí você sai para trabalhar, você é visitado por um monte de informação no dia a dia, no seu trajeto, seja ouvindo rádio, seja estando na internet, seja nos outdoors, em todo o percurso que você faz. Chega na empresa, um grande volume de trabalho, com todas as pessoas com as quais você interage, grandes conversas, uma série de muitas coisas acontecendo, informação, informação, informação. Informação. E diante de tudo isso tão presente na sua vida, o risco da gente cada vez mais de se encher de coisa e isso tomar tanto espaço na nossa vida ao ponto de que a palavra de Deus não tenha primazia, é muito grande. Então não basta, meus irmãos, você simplesmente pensar assim, eu já li a Bíblia uma vez. A pergunta é, o quanto a palavra de Deus está disponível, acessível, o quanto você está em contato com a palavra de Deus. O quanto você, como a Sandra disse aqui pela manhã, aqui na abertura agora, no começo, o quanto você tem amado a palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus está presente em músicas que você escuta. O quanto a palavra de Deus faz parte de conteúdos que você consome no seu dia a dia, no seu feed de celular. O quanto da palavra de Deus marca e regula as suas atitudes por nortear o caminho, clarear o seu trajeto para que você não tropece. O quanto a palavra de Deus faz parte da sua vida. E veja, eu não estou falando de quantas versões da Bíblia, quantos aplicativos estão instalados no seu celular. Eu não estou falando de quantos exemplares físicos da Bíblia estão na sua estante. Eu estou falando de o quanto você tem amado a palavra de Deus,
O quanto você tem se dedicado a ela? O quanto você percorre as páginas, os textos, os conteúdos dela, desejando se alimentar para que a sua vida seja diferente, para que você não erre o alvo, para que você não peque contra o Senhor. É disso que nós estamos falando aqui. E para isso, meus irmãos, pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes, amém, quando começa a 4ª? Pastor, eu tenho aqui versículos memorizados porque eu sou bom de memória e eu me dedico para a palavra de Deus. Que bom, que coisa boa, mas do que você tem aproveitado, reaproveitado e voltado à palavra de Deus? Meus irmãos, eu digo isso porque a gente, a cada vez que você volta a um texto, aquele texto tem a oportunidade de ser diferente para você, porque cada dia que você vive é único. Cada hoje que você vive é diferente do ontem que você percorreu. E a palavra de Deus tem a ver com aquilo que está acontecendo no teu dia a dia, tem a ver com aquilo que aconteceu e molda o que vai acontecer. Ela traz orientação de todas as sortes, nós lemos aqui, para correção, para ajustar, para alinhar, para calibrar a sua vida em conformidade à palavra de Deus. Mas para tudo isso acontecer, você deve amar a palavra de Deus. Antes de tudo, você deve ter essa finalidade de não errar o alvo, de querer atender à vontade de Deus, por entender biblicamente, já a partir da Bíblia, que a vontade de Deus é boa, que ela é desejável, que ela não é assim, olha, que bom, estou na igreja há alguns bons anos, é bom estar na igreja. Não é, o quanto é que você tem evitado cada mínima falha, diante de cada momento de vida do qual Deus te possibilita ser, vamos pensar assim, tal como Adão, da qual existirão oportunidades para você acertar ou errar o alvo. Quem será você nesse percurso? Alguém que acerta ou alguém que erra? Nós não podemos nos conformar com o pecar, meus irmãos, com o pecado, com a falha diante de Deus. O nosso caminho, o caminho do justo, deve brilhar como a luz da manhã, deve ser aquele que evita todo e qualquer pecado, toda e qualquer falha, porque ele quer viver a grandeza de Deus, a glória de Deus manifesta na vida dele. Mas para isso, você não conseguirá fazer isso das suas próprias mãos. Para tudo isso, você precisará da palavra de Deus. E isso é para que você pense sobre a palavra de Deus na sua vida, pense naquilo que você tem vivido, pense o quanto da Bíblia você releu esse ano. Vamos pensar assim, de todo o conteúdo da Bíblia, isso sendo um 100%. Quantos por cento da Bíblia você releu esse ano? Pense nisso, só você pode responder essa pergunta. E à medida do que você entender que é a tua resposta, isso tem a ver com a tua fidelidade, isso tem a ver com o teu crescimento em acertar os alvos que Deus tem colocado para a sua vida. Não tem a ver com você ter crescido, ter nascido dentro da igreja. Tem a ver com você amar a palavra. Porque ainda que você tenha passado por um texto inúmeras vezes, aquele texto pode ter algo novo para a tua vida sim, enquanto palavra de Deus que conversa com a tua vida que está acontecendo. E nesse dia da palavra de Deus, a gente não pode perder de vista essa importância tão grande do que é a palavra para todos nós. Devemos amar, devemos agradecer a Deus pela palavra, mas isso não é um amor conceitual do hoje, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus deve ser um repertório do qual alimente as nossas conversas, os nossos exemplos, nossas brincadeiras, e não para ser um crente cheio de evangeliquez, ficar falando por falar, ficar falando para mostrar que é um bom crente, não, porque é daquilo que você se alimenta o tempo todo e produz a sua vida do tempo todo. Então pense nisso e que a palavra de Deus cada vez marque mais a tua vida, tá bem?